De Yael, Esther e Erudite. No Juízes 4, a história que vai ser decorrente dessa outra história de reencarnação que nós iremos analisar agora. Os israelitas novamente fizeram o que era ofensivo ao Senhor. Eude já estava morto. E o Senhor os entregou a Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante de seu exército era Sísera, cuja base era Haroset Goim. Os israelitas clamaram ao Senhor, pois ele tinha 900 carros de ferro e oprimiu Israel impiedosamente por 20 anos. Débora, a esposa de Lapidote, era uma profetisa, ela liderou Israel naquela época. Ela costumava se sentar sobre a palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os israelitas a procuravam para tomar decisões. Ela chamou a Baraque, filho de Abinoam, de Quedes e Naphtali, e disse-lhes: o Senhor, o Deus de Israel, ordenou: vá, marche até o monte Tabor e leve com você 10.000 homens de Naphtali e Zebulon. E atrairei Sísara, comandante do exército de Rabim, com seus carros, suas tropas, até o val de Quixon, e eu entregarei em suas mãos. Mas Baraque disse a ela: se você for comigo, eu irei, se não, não irei. Ela disse: muito bem, irei com você. No entanto, não haverá glória para você no caminho que está seguindo, pois o Senhor entregará Sísara na mão de uma mulher. Então Débora foi com Baraque para Quedes. Baraque então reuniu a Zebulun e a Naphtali em Cádiz. 10.000 homens marcharam atrás deles, e Débora também subiram com ele. Ora, Hebe, o queneu, separa-se dos outros queneus, descendente de Obabe, sogro de Moisés, e armara sua tenda em Elon-Bezananim, que fica perto de Quedes. Sísara foi informado que Baraque, filho de Abinoam, havia subido ao monte Tabor. Então Sísara ordenou que todos os seus carros, 900 carros de ferro e todas as tropas que ele tinha, para mover de Haroset Goim para Adquixon. Então Débora disse a Baraque: levante-se, este é o dia em que o Senhor entregará Sísara em suas mãos. O Senhor marcha adiante de ti. Baraque desceu o monte Tabor, seguindo pelos 10.000 homens. O Senhor lançou Sísara e todos os seus carros de exército em pânico. Antes do ataque de Baraque, Sísara saltou da sua carruagem e fugiu a pé. Enquanto Baraque perseguia os carros e os soldados até Haroset Goim, todos os soldados de Sísara caíram pela espada, nenhum homem foi deixado. Sísara, entretanto, fugiu a pé para a tenda de Yael, mulher de Rebel, o queneu, pois havia amizade entre o rei Rabim de Razon e a família de Eber, o queneu. Ael, o nome dela está aqui, ó, em hebraico, Yael, saiu para cumprimentar Sísara e disse: entra, meu senhor, entra aqui, não tenha medo. Então ele entrou na tenda dela e ela o cobriu com cobertor. Ele disse a ela: por favor, me dê um pouco de água, estou morrendo de sede. Ela abriu um odre de leite e deu a ele para beber, e ela o cobriu novamente. Ele disse a ela: fique na entrada da tenda, se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, diga não. Então Yael, esposa de Heber, pegou uma estaca e agarrou o martelo. Quando ele estava dormindo profundamente de exaustão, ela se aproximou dele furtivamente e enfiou
a estaca em sua têmpora até que ele caísse no chão, assim ele morreu. Essa é a história relatada no Taná. E aí sim a gente pode começar sobre a história de Yael. Agora a gente sabe quem ela é e o que vai acontecer com ela mais à frente. No tempo da profetisa Débora, levantou-se o ministro de Císara, da guerra de Lavim, o rei Ratson, contra Israel. O líder israelita Baraque, filho de Abinoam, temia enfrentá-lo, até que Débora profetizou e disse: nas mãos de uma mulher Císara cairá. Na batalha, Israel começou a ter sucesso ao passar ao lado da tenda de Jael, esposa de Reve. Quando a Débora profetizou, né, que na mão de uma mulher Císara cairá, e essa batalha de Israel começou, e o Israel teve sucesso, então, quando finalmente Císara ele foge e passa ao lado da tenda de Jaal, né, ou Iael, como está escrito lá, a esposa de Reve, ela percebeu então que Císara estava fugindo, ele havia pulado do carro e estava fugindo. Ela preparou uma emboscada para ele e se ofereceu para escondê-lo dos israelitas em sua tenda. Lá no Taná vai relatar que ele pediu água para ela. O pedido, quando a gente lê lá, que ele havia pedido água, mas ela deu leite para ele, né? Que ao invés de refrescá-lo, o fez cair num profundo sono. Isso está na Guemará. Yevamote 103a, que esclarece que Císera se deitou várias vezes com Iael, caindo assim totalmente em exaustão e rendendo-se totalmente, o que lhe permitiu enfiar uma estaca na cabeça dele e matá-lo. E assim completar a vitória de Israel. Então é exatamente isso. Císera, ele foge da guerra, deixa os seus homens para trás e começa a irromper fugindo do meio da batalha e dos perseguidores dele, que logo perceberam que como líder ele não estava no meio dos seus soldados que morreram. Ele então avista essa israelita, que se chamava Iael, que era casada, e ela oferece a sua tenda para ele, porque ele não poderia fugir. Então ela o seduz sexualmente e oferece para ele leite e tem várias relações sexuais com ele no intuito de deixá-lo cansado e não permitir que ele fugisse. Assim, quando ele está exausto, ela então pega uma estaca e acaba matando ele. Tudo que ela fez não foi por prazer sexual, foi exatamente para ajudar nas batalhas de Israel. E nada tinha a ver com nenhuma situação sexual ou desejo sexual, mas simplesmente para isso. E também esse fato vai confirmar que lá em cima, quando Débora falou que ele cairia pelas mãos de uma mulher, exatamente foi o que aconteceu, né? Ele acabou rendendo-se totalmente e morrendo nas mãos de Jael. Então, com isso, os nossos Rahamim, eles avaliam se Jael agisse corretamente quando ela dormiu com o gentio ou não, se existia realmente algo benéfico nisso. Então, se ele dorme com gentinho, o que é proibido para uma mulher judia, é analisado para ver quais seriam os consertos que isso geraria. A gente deve ver que existiu erros que houveram nessa situação por ela ter dormido com um gentio, e o ponto a ser analisado aqui é esse, mesmo que para isso ela tenha usado o seu corpo para fazer algo bom, mas que no final isso ainda gera problemas celestiais. Essa mesma pergunta ela vai ser feita também em relação a Esther Ramalca. A Esther Ramalca é a rainha Esther, que no livro de Esther conta que ela casou também com um rei que não era judeu e que era um goim. E no livro Oner, no número 1,
diz que a Esté foi a reencarnação de Yael, que mais uma vez conseguiu salvar o povo de Israel. E dessa vez também ela teria que deitar com um rei que não era judeu. Só que dessa vez foi através de um casamento, houve toda uma questão envolvida, né? E a Hashverosh também não era judeu. Embora o caso de Esté seja menos problemático, porque houve todo um casamento, houve toda uma questão envolvida, do que no caso de Yael, desde o momento que Císera convidou, né, Yael convidou Císera para a sua tenda, a Esté foi levada à força. Com tudo isso, o reparo ainda não foi 100%, pois ambos os casos, o povo judeu foi salvo através de relações proibidas. Essa tarefa foi concluída em Hanukkah, conforme relatado no livro de Colbor, no capítulo 44. O Rabi Yohanan Cohen Agadol, o avô do Hashemonaim, teve uma filha chamada Yehudit, que viveu na época em que os gregos dominavam Israel. E era costume da época que cada noiva, na noite de núpcias, era levada para esse governador grego. E isso provocava muita raiva e alvoroço no povo de Israel. Quando essa Yehudite se casou, ela ofereceu um tratamento a esse governador de Holofernes, dizendo-lhe: eu não vou recusar ir com você, desde que você não me estrupe. Eu vou te ajudar a completar a conquista helenística, pois meu pai é líder dos judeus e eu sei que todos esses judeus estão errados. Então, assim, ela colocou na cabeça daquele governador que na noite de núpcia ela ia com ele, desde o momento que ele não a violentasse, e que ela ajudaria, então, eles a vencerem os judeus que eram contra o helenismo. Então, ela leva iguarias do seu casamento, feita de queijos, assim, que era feito com leite, como no caso de Yael, e deu para, como ela deu para Císera, enfim. E aí o que acontece com isso tudo? Ela acaba levando essa comida de queijo, diferentemente, igualmente, todos os outros acontecimentos que aconteceram com Esther, e assim ela consegue restabelecer e salvar todo o povo de Israel. Isso mostra que essa história é tão curta, mas complexa também, e que deve ser analisada mais profundamente dentro de cada situação, porque em cada momento Israel foi salvo por uma mulher. E essas mulheres, elas tiveram que usar os seus corpos para enganar esses homens. Dentro de uma análise mais religiosa e mais puritana, como é o caso de todas as questões, e nós começamos a entender isso um pouco mais profundamente hoje, é que dentro da religião essas mulheres seriam tidas como assassinas, como pessoas que usaram o seu corpo como prostitutas, mas a intenção que elas tinham era diferente daquilo que se imagina. Ainda que elas tenham feito algo errado e elas sabiam disso, elas não deixaram de fazer em prol de salvar o povo de Israel, em prol de salvar a Torá. Essa análise dessas três histórias, elas acontecem em tempos diferentes, mas sempre em momentos de muito perigo para o povo de Israel. Existiam guerreiros, existiam homens, existiam políticos, mas tudo estavam
estava nas mãos dessas mulheres. No primeiro momento, quando Israel começa a enfrentar lá atrás a primeira guerra, que é descrita lá no livro de Juízes, no capítulo 4, o povo, né, do rei lá descrito, ele atacava já por 20 anos o povo de Israel. E uma guerra, então, foi feita através de Baraque, com a ajuda de uma profetisa, de uma juíza chamada Débora. E ela, a gente até falou da reencarnação dela, que ela foi a pessoa que consertou a questão da circuncisão. E ela mesma profetiza que isso aconteceria. E lá ela sendo casada, e Yael sendo casada, e Císera passando pela sua tenda, ela, para não deixá-lo fugir, o convida a entrar, faz de conta que está do lado dele e acaba fazendo com que ele adormeça até que ela possa matá-lo. E assim ela acabou com o problema para o povo de Israel. Houveram alguns erros nessa missão e ela teria que voltar para consertar. Ela volta como Esther, agora novamente Israel sob perigo, ela tem que se casar com Ahasverosh, só que dessa vez com todos os ritos, de uma forma que ela fosse realmente a esposa do rei, e finalmente ela consegue convencer o rei a não destruir Israel. Mas mesmo assim ela não conseguiu completar 100% essa questão, porque ainda assim ela manteve uma relação sexual ainda com o rei Ahasverosh. Na terceira vez, agora voltando, e ela volta como Yehudite, ela então chega no momento mais próximo de onde nós estamos hoje, na época dos gregos, e ela então está no momento onde todas as mulheres judias que se casavam, elas eram obrigadas a primeiro se deitar com esse governador desse local, né? E ela então vai e assume uma responsabilidade de que ela deitaria com esse governador e entregaria todos os planos dos judeus para que ele pudesse inserir a cultura grega dentro do povo de Israel. Quando ela chega lá, ela leva exatamente esse alimento à base de leite que tinha sido servido na festa dela, e ela então quebra o pescoço dele sem ter relação sexual com ele. E esse Haliforne, né, ele, antes de tocá-la, morre. E assim ela conclui a missão da sua alma, que era, nesses 3 momentos, livrar o povo de Israel, só conseguindo fazer isso no último momento.